Boa noite, amados. Que Deus nos abençoe nessa meditação da Sua palavra. Amados, se eu fosse dar um título para esta mensagem, seria uma autoanálise ou até uma autoterapia baseado na palavra de Deus. Eu vou ler um texto, está no livro de Salmos, primeiro Salmo de número 42. Diz assim: Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. E ainda me perguntam, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão de Deus, à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. E agora, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Aqui o salmista, ele expressa um momento de muito sofrimento. Ele diz que as lágrimas têm sido o seu alimento. E nessa fase de sofrimento, o que mais dói nele é que ainda ficam perguntando, onde está o seu Deus? Como se as pessoas que têm Deus não passassem por sofrimentos, por lutas, por provações. E ele se lembra de um tempo anterior. Ele fala, eu conduzia o povo com alegria até a casa de Deus, nós íamos em festa. E hoje a minha alma está perturbada dentro de mim. E ele pergunta, por que estás triste, ó minha alma? Por que estás abatida dentro de mim? Confia em Deus, eu ainda o louvarei. Ele começa a dar conselho para a alma dele. Ele começa a falar com a interioridade, com a dor, com aquele momento de sofrimento. E ele diz, ele expressa, a minha alma está profundamente triste. Por isso eu me lembro de ti. No momento da tristeza, desse poço de angústia, de dor, ele se lembra de Deus. E ele fala para a alma dele, por que estás triste? Por que estás tão abatida dentro de mim? Confia em Deus. Esse conselho ele está dando para ele mesmo, para os sentimentos dele. Confia em Deus, pois ainda o louvarei. Nós vamos voltar a ser o que nós éramos, cheio de alegria, de festa, quando íamos à casa do Senhor. E no Salmo 103, o salmista diz, bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. O Senhor é compassivo e bondoso. Ele é tardio em irar-se e é rico em bondade. Deus não nos trata segundo nossos pecados, nem nos retribui conforme nossas iniquidades. Pois assim como o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem.
Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendiga minha alma o Senhor. Provavelmente, aqui o salmista estava passando por muita dificuldade. Com a alma angustiada, cheio de culpa, acreditando que, como a maioria de nós acreditamos, que quando passamos por provações, por lutas, por dificuldades, é porque pecamos, desagradamos Deus. E na sua dor, na sua angústia, no seu sofrimento, entra várias questões. Mas ele, racionalmente, usando o seu intelecto, a sua razão, o seu conhecimento de Deus, ele começa a conversar com a sua interioridade, com a sua alma, com a sua dor. Ele começa a dar um conselho para o seu emocional, para os seus sentimentos. Ele começa dando um conselho para que a sua alma bendizesse o nome do Senhor. Bendiga, ó minha alma, o nome do Senhor. Bendiga, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. No momento da dor, sofrimento, me sentindo meio que abandonado, sem perspectiva de futuro, ameaça. É bom lembrar de todos os benefícios que Deus já nos fez, e Ele dá esse conselho à sua alma. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E ele explica esses benefícios, pois foi ele que perdoou todas as suas iniquidades. É ele quem cura todas as suas enfermidades. É ele quem da cova redime a nossa vida e nos coroa de graça e de misericórdia. É ele quem enche de bens a sua vida. Ele está falando para a alma dele. Todos os bens que nós já tivemos e temos, todos os bens que aconteceram na nossa vida, foi Ele que nos coroou com graça, misericórdia e nos encheu de bens. O Senhor faz justiça e julga os oprimidos. Os oprimidos não estão fora dos olhos de Deus. Ele tem aqui um julgamento do sofrimento, da dor. E ele continua explicando para a alma dele: o Senhor é compassivo e bondoso. Ele é tardio em irar-se e muito rico em bondade. Ele não nos trata segundo nossos pecados, nem retribui conforme nossas iniquidades. Por que ele explica isso para a alma dele? Porque às vezes nos momentos que estamos sofrendo, nos momentos contraditórios da vida, momentos de perdas, momentos em que a vida perde o sentido, nós passamos a acreditar que nós pecamos, que isso é consequência. E aqui o salmista explica para a alma dele que ele não nos trata segundo o nosso pecado. Ele não retribui segundo a nossa iniquidade. Pois assim como o céu se eleva acima da terra, assim é grande a misericórdia de Deus para conosco. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós nossas transgressões. Nós que às vezes ficamos presos
nas nossas falhas, nos nossos erros. Deus não. Deus nos vê como filho. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele é pai. Nós somos filhos. Ele nos olha com um olho de amor, de pai, de cuidado, de compaixão. Pois ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que somos pó. Ele sabe da nossa fraqueza. Mas as misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade. A sua justiça é sobre os filhos dos filhos. Ele estende para toda a nossa família. Ele estabeleceu o seu trono no céu. E o seu reino domina sobre tudo. O reino de Deus domina sobre pandemia, sobre perdas, sobre falta de perspectiva que nós estamos, as coisas todas indefinidas. Ele domina sobre tudo isso. E o salmista, no Salmo 103, ele termina o salmo dizendo: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Vê o quanto ele fez por você. Foi ele quem perdoou os teus pecados. Ele te redimiu da morte. Ele curou as tuas enfermidades. Ele te cumulou de bens. Não te esqueça de nenhum dos bens que ele já te fez. Aqui o salmista começa a dar um conselho para a sua alma, para o seu emocional que está abatido, que está deprimido, que está com medo, que está angustiado. Mas ele engrandece Deus. Esse é um momento bom de nós usarmos a nossa razão, de nós meditarmos naquilo que Deus já fez, do cuidado que ele teve com a nossa alma, com os nossos sentimentos. E ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele não nos julga segundo nossos pecados. Não precisamos ficar buscando causas. A Bíblia nos ensina que não devemos sofrer como pecadores, mas como filhos de Deus. E nesse momento que nós passamos a conversarmos, a meditarmos, a explicarmos para nós mesmos quanta coisa Deus já fez, quanto bem. Só resta uma coisa: bendizer o nome de Deus. Quando nós agimos dessa forma, nós sabemos que o Deus não nos desamparou. Ele está cuidando. Ele estabeleceu o seu trono no céu e domina sobre tudo. Deus domina sobre essa pandemia. Deus domina sobre as dificuldades financeiras. Deus domina sobre as injustiças que sofremos. Deus domina sobre as enfermidades pelas quais passamos. Deus domina as críticas que nos fazem ainda aqueles. Cadê o teu Deus? Como se Deus tivesse nos abandonado no sofrimento. Mas é muito importante o primeiro salmo que nós lemos, que o salmista diz: confia em Deus, ó minha alma, pois nós voltaremos a louvarmos, a cantarmos, a nos alegrarmos como nós fazíamos antes. É isso que Deus quer da nossa vida. Nesses momentos que passamos de mais dificuldade, às vezes até de desespero, tanta ansiedade, tanta ameaça, tanto medo, mas Deus estabeleceu o seu trono no céu e ele reina sobre tudo, principalmente nas nossas vidas que somos súditos do reino de Deus. Mais do que isso, somos filhos de Deus. E para nos tornarmos da família de Deus, filhos amados, Ele nos comprou com precioso preço, não ouro,
não prata, não foram coisas corruptíveis. Ele nos comprou pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Nós somos a aquisição mais cara de Deus. E Ele cuida com o maior cuidado que se possa imaginar. Mesmo nos momentos difíceis, estamos sim sob o cuidado de Deus. Se tem alguém que nunca vai nos desamparar, se tem alguém que nunca vai virar as costas para nós, é o nosso Deus. Porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nem o presente, nem o futuro, nem perseguições, nem a vida, nem a morte. Absolutamente nada, nenhuma outra criatura qualquer pode nos separar do amor de Cristo. Sabe por quê? Porque esse amor foi manifestado da forma mais poderosa que poderia ser. Alguém deu a vida por nós, e esse alguém é nada mais, nada menos do que o Filho do nosso Deus Altíssimo. Por isso, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Se eu faço essa reflexão, eu identifico a minha dor, eu entendo o quanto Deus está cuidando. Essa autoanálise é uma autoterapia, não para curar pecado, modificar isso ou aquilo, não. Deus quer nos dar qualidade de vida. E Ele vai nos dar essa qualidade a mim, a você e a tantos quantos sejam filhos de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você como tem cuidado até aqui. E que esse momento de sofrimento, preocupação, de angústia, de medo, logo mais seja mais um testemunho de vitória, seja mais um memorial da graça de Deus, do seu amor, do cuidado que Ele tem por nós. Nós ainda vamos testemunhar da vitória. Que Deus os abençoe.